pessoal, sejam bem-vindos a esse novo episódio do Porccast. Meu nome é Amanda Pimenta, sou gerente de serviços técnicos na Grosseries Speak e hoje esse Porccast está especial, que nós temos dois convidados. Nós temos aqui comigo o Luiz Henrique e o Marcos Andonai para tratar do assunto retenção de fêmeas. Olá pessoal, muito obrigada por aceitar o convite. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e falar de um tema tão relevante. Obrigado, Amanda. Obrigado pela oportunidade. Vamos ao assunto. Pessoal, quando falamos de retenção, somente para esclarecer aos nossos ouvintes, nós temos que hoje os sistemas de gestão utilizados pelos suinocultores, eles trabalham com a retenção baseado na entrada de fêmeas, correto? E nós temos entradas de diferentes idades. Isso pode comprometer aí a nossa leitura desse indicador, né? Então, nós hoje, internamente aqui, nós trabalhamos com as fêmeas, que elas permanecem no plantel, certo? Porém, baseado no grupo de fêmeas inseminadas. Então, são aquelas fêmeas que foram inseminadas, as fêmeas ativas, descontamos a mortalidade e os descartes, e aí nós temos a taxa de retenção desse grupo de fêmeas. Então, somente para padronizar o conceito, né, de retenção, como que a gente calcula esse indicador, nós temos com base, então, nas fêmeas inseminadas, né? E sobre esse assunto, então, né, quando a gente fala em retenção, nos últimos anos, nós temos visto um aumento da mortalidade de fêmeas, né? Então, a mortalidade ela compromete muito esse indicador. O que mudou, na visão de vocês, o que mudou na suinocultura que ajuda a explicar esse cenário? Amanda, iniciando esse assunto, eu percebo que essa mudança está associada a vários fatores. Primeira coisa que o animal mudou. Então nós temos uma fêmea hoje que ela foi selecionada e vem sendo selecionada para maior produtividade, maior eficiência reprodutiva, maior eficiência de crescimento. Então a suinocultura que nós tínhamos há 5, 10, 20 anos atrás, ela evoluiu juntamente com esse animal que evoluiu também. Só que muitas vezes esse manejo não acompanhou essa evolução. Então nós percebemos que o animal ele tem cada vez mais necessidade de cuidados individuais, é um animal que precisa ser tratado individualmente, não mais aquela ideia de tratar o lote como um todo, mas eu ter esse olhar para cada animal, eu ter essa capacidade de entender que uma fêmea que nascia 12, 13, hoje está nascendo 18, 19, ela precisa de uma estrutura corporal mais adequada, ela precisa de uma preparação desde sua fase ali de reposição, de leitura mais adequada, correta. Então eu percebo que a mudança ela veio porque o animal ele evolui geneticamente, no entanto os manejos que nós fazemos hoje em dia muitas vezes ainda são manejos daquele animal anterior, daquele animal que não estava geneticamente evoluído. E eu percebo também cada vez mais sistemas de produção muito adensados. Então tem muitos animais num ambiente só com restrição de mão de obra. Então tem cada vez mais dificuldade de ter um cuidado individualizado, uma inspeção diária, tratar esse animal precocemente. Muitas vezes a gente apaga o fogo depois que ele já apareceu. Eu tenho essa dificuldade, por essas limitações que eu já trouxe, de conseguir prever algum problema. E eu acho também que o Marco ele tem bastante oportunidade de trazer para nós essa mudança, porque ele tem a oportunidade de trabalhar ali no sul, em uma região onde há uma mortalidade de fêmeas muito baixa, com excelentes resultados. Então acho que seria muito interessante ele complementar um pouco desse assunto para nós, né, Marco? Certo. Obrigado, Amanda, pelo convite também. Eu acho que o assunto é de extrema importância, certo? Eu atendo sistemas de produção onde a mortalidade de fêmeas em 2025 fechou abaixo de 7%. São mais de 60 mil fêmeas, são 85 granjas e é diferenciado. Obviamente, eu atrelo muito a isso a mão de obra familiar, certo? São granjas menores, onde o cuidado dá para se dizer que é melhor, certo? São as pessoas da família que cuidam dos seus próprios animais. Então, eu atrelo a esse cuidado, essa mortalidade de fêmeas mais baixa. Não, isso mesmo, pessoal. O que a gente vem observando é que nós estamos desafiando muito a fêmea, né, em termos de produtividade, em termos do ambiente que ela está, que são granjas mais antigas, né, a ambiência, né, temperaturas cada vez mais altas,
Nós estamos desafiando a fêmea também na questão da gestação coletiva e redução da mão de obra, né? Disponível para cuidar, para ter esse cuidado individualizado. E aí realmente a gente vem observando esse aumento na mortalidade de fêmeas associado a todo esse desafio que a fêmea vem passando, né? E isso casa muito com o que vocês dois falaram, né? Os desafios e ainda granjas, os sistemas grandes, né? Com granjas menores, granjas com cuidado mais individualizado, apresentando bons resultados, né? Excelente. E nós temos que a retenção das fêmeas, ela tem dois aspectos ou dois indicadores que se associam para esse indicador macro aí, que seria a retenção de fêmeas, que é a mortalidade e o descarte voluntário. E aí, Marco, como que esses dois indicadores, eles se correlacionam e por que olhar só para um deles, ele pode levar a decisões equivocadas? Então, Amanda, a retenção de fêmeas basicamente é morte mais descarte, certo? E quando a gente tem uma mortalidade mais elevada na nossa granja de produção, a gente acaba descartando menos animais, certo? Aqueles animais que a gente poderia estar descartando por uma idade avançada ou até por um problema locomotor ou um outro desafio que a fêmea está enfrentando, a gente não vai conseguir descartar esses animais por conta dessa mortalidade maior que a gente está tendo na granja. Então a gente tem que cuidar dos animais como um todo. Eu acho que uma questão extremamente importante é a inspeção diária. A gente tem que cuidar dos animais individualizados. Eu sei que a gente tem agora sistemas indo para o sistema de gestação coletiva, que ele peca um pouco mais, que a gente não dá tanto atenção que a gente devia para esses animais. Ou seja, a gente tem que cuidar dos animais como se eles estivessem na gaiola. A gente tem que observar, avaliar se o animal está comendo, está consumindo um volume adequado de água. E se a gente não fizer isso, a gente vai ter um descarte involuntário que a gente não queria por conta dessa mortalidade mais elevada. Sendo que a gente orienta e fomenta internamente na equipe que uma taxa de retenção boa até o terceiro ciclo é de 75% dos animais na granja. Certo. É importante que a gente considerar que a gente não tá aí contra um sistema de gestação coletiva, né, essas normas de bem-estar, mas eu acho que vem associado a essa escassez da mão de obra, né, e a essa negligência de alguns pontos que vem acontecendo ao longo dos anos na suinocultura, né, que é esse cuidado individualizado, né, esse olhar mais individualizado para o animal, né, aquela atenção, um tratamento mais precoce para poder manter essa fêmea produtiva no plantel, certo? Eu acho que está certíssimo isso que vocês dois pontuaram, e uma coisa que eu queria chamar a atenção também, até complementando esse assunto, antes de a gente ir para o próximo, é que nós temos que entender que isso que o Randonai trouxe para nós acaba sendo uma bola de neve. Por que uma bola de neve? A partir do momento em que minha mortalidade sobe e eu preciso ter uma seleção de fêmeas talvez não tão adequadas, que não seriam selecionadas naturalmente por conta da minha disponibilidade que fica baixa, eu começo a introduzir dentro do meu plantel uma leitoa não tão bem preparada e, consequentemente, essa leitoa posteriormente vai aumentar a taxa de mortalidade, ela vai morrer, não vai dar conta desse processo de gestação, lactação, ou então eu vou ter um descarte involuntário por algum problema físico, algum problema sanitário nessa leitoa. Então, cada vez mais que eu tenho uma necessidade de segurar uma fêmea não tão boa, ou uma fêmea velha, ou entrar com uma leitoa não tão boa, por conta da minha pressão de aproveitamento de fêmeas, porque a mortalidade está alta, eu vou cada vez mais aumentando a mortalidade, vai virando uma bola de neve. Então, nós precisamos tomar atitude, executar estratégias para que essa bola de neve não aumente mais. A gente realmente consiga, de novo, startar um sistema no qual eu consiga ter mais descartes voluntários, ou seja, descartes por produtividade, por índice genético, do que involuntários, que são descartes por fêmeas doentes. Então eu jogo a bola para você, Luiz. Nós falamos aqui da retenção de fêmeas e a mortalidade ela tem um peso. Atualmente ela está com um peso muito forte em cima desse indicador. Como que nós podemos trabalhar esse indicador de uma maneira mais técnica dentro da granja? Nós temos que entender que a mortalidade, Amanda, ela é resultado de um processo que começou muito antes. Então, se eu tenho uma mortalidade alta, eu tenho que entender como que está a minha preparação de leitoas desde a minha reposição. Será que eu estou dando uma condição adequada para essa fêmea chegar na reprodução com uma boa estrutura corporal,
com uma boa sanidade? Será que no momento em que eu fiz as vacinações dessa fêmea para que ela tenha uma boa imunidade, ela estava com capacidade de resposta imune? Ela conseguiu responder a essas vacinas para que ela tenha uma imunidade bem estabelecida? Será que eu alojei numa baia com uma densidade adequada, com fornecimento de água e ração adequado, para que ela tenha um desenvolvimento fisiológico adequado? Então, começa lá atrás. A mortalidade ela é resultado de todo um processo. Depois que eu entrei com essa fêmea no meu sistema, será que eu tive esse cuidado, que foi muito bem pontuado pelo Zandonai, de analisar ela individualmente? Na primeira vez que ela passou pela gestação coletiva, meu olho estava nela, eu tive essa capacidade de ver se ela estava comendo, se ela estava apanhando, se ela teve uma hierarquia social ali estabelecida negativa para ela, se eu precisei tirar, ela estava refugando. E a primeira lactação dela? Eu dei atenção para o consumo? Será que ela catabolizou demais, emagreceu muito no cálipe? Será que eu vi isso? Então, são todos os processos prévios da morte. E aí a morte vem como resultado. Quando eu não tomo esse cuidado todo prévio, esse animal ele morre. E quando ele morre, aí nós temos também mais algumas atitudes que podem ser tomadas, mas aí, como eu já disse, vamos tomar essas atitudes depois que nós prevenirmos primeiro. Mas beleza, cheguei ao ponto no qual a mortalidade aconteceu. O que eu faço agora? Nós precisamos de diagnóstico, Amanda. Não sei se o Zandonai percebe isso, mas nós vemos muitas vezes quando abrimos o sistema de gestão de um cliente, algumas causas de mortes que não são reais. Você vê lá, a primeira causa de morte muitas vezes é morte súbita, não tem um diagnóstico. Indefinido. Outras causas. Aí você chega como um técnico para colaborar com essa mortalidade, você sequer sabe de que essa fêmea está morrendo. Então nós precisamos entender, estou morrendo muito, tem muitas fêmeas morrendo, eu preciso de diagnóstico, eu preciso de coleta de material, mandar para o laboratório, fazer necrópsia, identificar a lesão. E aí sim eu consigo estabelecer do que está morrendo e aonde que eu estou falhando no processo prévio a essa morte. Então não tem como eu melhorar a minha morte se eu não sei por que está morrendo. Eu acho que é por aí, né, Marco? Certo. Você não consegue tomar as ações, né? Exato. Em cima de um desconhecido, né? Marco, você comentou que os sistemas que você trabalha são sistemas pequenos, com uma mortalidade ainda variando de 5% a 7%, mão de obra familiar. Quais são as outras estratégias ou quais são os outros manejos que esses sistemas utilizam para ter esse indicador baixo de mortalidade de fêmeas? Então, Amanda, basicamente, novamente, mão de obra familiar eu acho que é um fator determinante para isso. São sistemas em bandas, certo? Que eu acho que é outro ponto importante. Além de que a nutrição do cliente ela é bem adequada, na fábrica de ração, tem NIRS, tem outros equipamentos que possam auxiliar na questão nutricional dos animais. Eu acho que um ponto importante também é a questão da água, certo? Questão de qualidade da água, pensando temperatura, fatores microbiológicos da água que possam interferir no sistema de produção, e além de inspeção diária. É o cuidado além desses animais que estão na granja, certo? Porque um fator determinante também é que o produtor basicamente tem que tirar do bolso a mortalidade, certo? Não é um sistema de integração, então difere um pouco disso também, que é do produtor, o animal. Então tem todo esse cuidado aí com custo que o produtor também leva em consideração, considerando que a mortalidade é mais baixa. E eu gostaria, se você me permite, Zandonai e Amanda, complementando a resposta do Zandonai, eu quero trazer assim, 3 atitudes que eu percebo que funcionam demais na prática, que eu quero ser bem prático agora. O primeiro deles é verificação de temperatura pós-parto. Sistemas em que é implantado ali 24 horas pós-parto, começa a avaliar a temperatura dessas fêmeas, então você vai fazer o primeiro, segundo, terceiro dia pós-parto. É uma ferramenta barata, que é um termômetro que custa menos de R$100, que eu identifico a febre, que é o primeiro sinal de uma doença, e consigo tratar essa fêmea precocemente. Em sistemas em que a mortalidade estava alta e nós conseguimos implantar esse manejo, a mortalidade despencou. Segunda coisa, utilização de exames rápidos de urina, fita de urinálise, que também é extremamente barato. Porque nós sabemos que uma das principais causas de morte súbita em fêmeas é a pielonefrite, a infecção bacteriana nos rins. Então eu consigo pegar isso muito facilmente com uma fita de urinálise que custa centavos por fêmea.
Então, se eu tenho uma rotina de verificação, eu consigo impactar muito e cair demais essa mortalidade. E a terceira coisa que eu acho que nós estamos no momento em que nós falamos que precisamos reduzir antimicrobianos, precisamos reduzir o uso de antimicrobianos, e não estamos contra isso, mas eu acho que mais do que redução, nós precisamos de uso estratégico de antimicrobianos. Eu acho que em alguns casos, em alguns sistemas extremamente desafiados, em que a pressão de infecção é muito alta, esse uso estratégico de antimicrobianos, tanto na ração quanto na água, com diagnóstico, com antibiograma, usando realmente a base que precisa ser utilizada na dose certa e no tempo certo, tem impactado muito positivamente e tem diminuído demais essa incidência de mortalidade de fêmeas e aumentado a nossa retenção. Então, na prática, eu vejo que são 3 coisas que a gente já pode começar amanhã mesmo. Então, a partir de amanhã eu já consigo olhar a temperatura, eu já consigo comprar a fita de urinálise e ver se eu preciso fazer um choque de sistema urinário e eu já consigo estabelecer melhor os meus protocolos de medicação massal. São 3 fatores que realmente despencam a mortalidade dentro do sistema de produção. Muito bom, Luiz. A identificação precoce de fêmeas doentes ou fêmeas de risco, então ela parece ser um divisor de águas, né, quando a gente fala em retenção de fêmeas, né? Tem um trabalho feito ali pela Universidade de Iowa que fala que essa identificação precoce, o tratamento precoce, ela reduziu em 4 pontos percentuais a mortalidade de fêmeas, somente esse aspecto. Vocês poderiam comentar ou complementar hoje, com essa escassez de mão de obra, como que vocês estão trabalhando na gestão das equipes para poder fazer essa identificação precoce, para poder ter esse olhar mais individualizado para a fêmea? Nós temos hoje algumas possibilidades, quase que de automação, a gente pode dizer, para identificar os animais que precisam ser tratados. A primeira, talvez mais simples, barata, que pode ser implementada, é um hidrômetro. Então nós sabemos, inclusive, alguns trabalhos, até citado por você, mostra isso. Nós temos hoje uma queda no consumo de água precocemente à ocorrência de um surto de doenças. Então, de 24 a 48 horas antes de uma doença se manifestar no plantel, quando eu já estou tendo transmissão, eu já tenho ali uma redução no consumo de água. Então, é um fator que deve ser identificado. Outro fator que simplifica um pouco diante dessa escassez de mão de obra são máquinas de alimentação automática. Nós temos vários sistemas que utilizam essas máquinas, esses sistemas em que eu consigo quantificar o consumo de ração pela fêmea. Isso mostra para mim o quê? Uma fêmea que está comendo menos, a chance dela precisar de um tratamento, dela estar no momento de doença é muito grande. Então, são coisas que automaticamente eu consigo ir lá tirar relatório, seja do consumo de água, do consumo de ração, e eu já consigo prever alguma necessidade de intervenção sanitária. Quer complementar, Marco? Eu acho que um ponto importante que eu acho que tem que levar em consideração aqui é o score corporal da fêmea, tá? Eu acho que é um fator determinante. O score corporal ideal dos animais é fundamental nesse processo aí de reter esses animais no plantel. O efeito sanfona, que é engorda e emagrece, é prejudicial. E a gente sabe disso na prática, no dia a dia de campo. Então, assim, manter o score corporal ideal possível, certo? Então, claro que no pré-parto é um score, no desmame é outro, mas a gente tem que estar sempre dentro do ideal, com 80% ideal, 10% magra, 10% gorda, é o que a gente vê na prática do dia a dia aí. Então, uma dica que eu posso dar para vocês, para ter esses animais aí, é ter as fêmeas num score padrão aí, principalmente no pré-parto. Evitar fêmeas magras, né? E se vocês pudessem resumir numa mensagem central, né? Qual seria o conjunto de atitudes que vai sustentar essa longevidade da fêmea no plantel? Eu acho que, primeiramente, começa lá na seleção dos animais, né? Um animal bem selecionado, né? De aparelho locomotor, enfim, toda essa parte aí. Eu acho que a granja tem um papel fundamental nisso também, que não é só o animal em si, a estrutura da granja, às vezes elas precisam estar em boas condições para receber os animais, certo? Eu acho que é outro fator importante. E eu atrelo muito a inspeção diária, tá? Eu sei que a gente está com dificuldade de mão de obra, mas a gente tem que olhar o animal com mais carinho, certo? Eu acho que está faltando isso na prática do dia a dia, que a gente trabalhar na prevenção e não
no pós, tá? Então eu acho que isso fica de mensagem, trabalhar no preventivo e olhar mais para os animais que eles dão sinais que eles não estão bem. Muito bom, muito bom. Eu concordo plenamente com o que foi pontuado. Os animais falam. A gente costuma falar que nós médicos veterinários ou tecnistas, técnicos, gerentes, nós temos que cuidar de um animal que não fala. Na verdade, ele fala do jeito dele. Vão ter sinais clínicos ali que vão me dizer que alguma coisa está errada. Sejam sinais no próprio animal, sejam sinais de comportamento, né? Baixa de consumo, um animal que está prostrado, uma fêmea que, por exemplo, esconde o aparelho mamário para os leitões não mamarem, uma leitegada que começa a dar uma diarreia, e muitas vezes a gente acha que o problema está na leitegada e está na mãe, que não tem leite. Então os animais falam do jeito dele, nós precisamos interpretar esses sinais. E eu queria só, complementando um pouquinho disso que foi falado pelo Zandonai, eu acho que nós temos uma estratégia que precisa cada vez mais ser colocada em prática diante dessa escassez de mão de obra, que é analisar dados coletados. Hoje nós temos sensores para tudo nas granjas, nós temos um banco de dados imenso, mas nós não analisamos preditivamente algum problema, porque nós simplesmente coletamos e acumulamos no nosso sistema de gestão. Quantas planilhas de Excel, quantas fichas, quanto excesso de material acumulado numa granja e nenhuma atitude é tomada. Quantas pessoas fazem avaliação de caliper, que foi muito bem pontuado pelo Zandonai, mas não lançam. Então eu faço avaliação de caliper, escrevo muitas vezes na própria fêmea ou na ficha dessa fêmea e isso se perde. Ou então, lançam e não tem atitude em cima também. Exato, lançam e não tem atitude em cima. Então assim, a gente precisa, para que a gente tenha essa evolução positiva na mortalidade, na retenção de fêmeas, analisar melhor os sinais que os animais estão mostrando. Ver o que esse animal, o que esse plantel está falando para nós e tomar atitudes precocemente. Se eu faço isso, eu realmente consigo ter uma fêmea mais longeva, mais produtiva e consigo garantir com que a minha retenção esteja dentro dos limites daquilo que eu estabeleci para o meu sistema de produção. Eu acho que começa por aí. Excelente, pessoal. Muito obrigada, vocês dois, por compartilharem aqui todo o conhecimento, todo o conteúdo. Obrigado, Amanda. Ficamos à disposição para um próximo podcast. Eu que agradeço, foi muito bom estar aqui com um amigo, com o Zandonai. É sempre bom estar aqui no podcast e nos encontramos em outro episódio. Esse podcast super especial fica por aqui. Um abraço e até o próximo programa.